verão, a calma de um mar tranquilo, a alma generosa da natureza, o abraço confortante da noite, a sabedoria das cidades, o poder do voo da águia, a alegria de uma manhã de primavera, a fé de uma semente de mostarda, a paciência da eternidade, a necessidade de construção de uma família. E então Deus combinou todas essas qualidades. Quando não havia nada mais para somar, Deus soube que sua obra estava completa. E assim, Deus chamou sua obra de Pai. Hoje eu quero falar de heróis, anônimos heróis do dia a dia, batalha maior, equilibrado em andames, dirigindo aviões, submarinos, foguetes, trem, ônibus, carro de boi, descendo ao fundo das minas, serrando, construindo, plantando, colhendo, limpando, varrendo, ensinando, curando, disputando taças e ensinando os homens o caminho de Deus. Meu herói, teu herói, herói de nós todos e de cada um de nós. Contando histórias, ensinando veroras, aquecendo mamadeiras, trocando fraldas, fazendo apito de bambu e upa-upa cavalinho, consertando boneca quebrada. Esse é o Pai, consertando boneca quebrada. E se aquele esperado no fim do dia, aquele que se é esperado no fim do dia. Hoje eu quero falar de heróis. E eu não quero chorar. Porque se a vida é boneca quebrada, o meu pai tem as vistas cansadas, as mãos fadigadas, não a vão consertar. Hoje eu quero falar de herói, de um tempo distante, e quero estender as minhas mãos com carinho, beijando a sua mão e dizendo: a tua bênção, papai, papai mais novo, a tua bênção, papai. Quem é que me acorda todo dia com um beijinho na ponta do nariz? Quem é que de sempre alegria e bem baixinho no meu ouvido diz: eu trouxe a vida dele e a esperança e o mundo cor-de-rosa pra brincar. Pra sempre ele vai ser o meu pai. Ele me chama de princesa, ele me chama de amor. A nossa vida é uma beleza.
cheio de beijos e de cor. E é tão bom saber que ao meu lado ele sempre vai. Sou sua filha e ele é meu papai. Sou sua filha e ele é meu papai. Sou sua filha e ele é o meu papai. Amém, amém. Glória ao nosso Deus. Quero te convidar a ficar de pé neste momento. Eu quero te convidar a repetir comigo: eu sou amado pelo meu Pai. Eu sou amado pelo meu Pai. Mais uma vez, eu sou amado pelo meu Pai. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. E nós leremos os versos 1 ao 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Nós leremos então os versos 1 ao 3 dessa preciosa porção da palavra do Senhor. O Senhor nos diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, muito obrigado por esta manhã tão especial. Muito obrigado por cada pai que está aqui presente conosco neste culto de adoração ao Senhor. Aqueles pais que fazem parte aqui da Ibajoca, Deus, que hoje não podem estar conosco por questões de saúde. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um deles e pedimos que o Senhor também nos alcance com cuidados, ó Deus, em restauração, como é o caso do irmão Marcelo, como é o caso do irmão Miguel. Pai querido, também temos aqui nessa manhã filhos e filhas aos quais os pais estão na glória, os pais já descansaram. E eu sei, ó Deus, que essa data, ao mesmo tempo que traz um misto de gratidão, pode, para muitos de nós, também trazer uma certa angústia, um aperto no coração, uma saudade. Por isso nós pedimos a consolação e o carinho do Espírito Santo sobre a vida de cada um desses meus queridos irmãos e irmãs que vivem este misto de sentimento. Alguns também que estão com os pais geograficamente distantes, que o Senhor possa abençoá-los onde estiverem. Outros emocionalmente distantes e precisam de reconciliação, ajustamento, e nós colocamos cada um desses, ó Deus, diante do Senhor, suplicando a tua condução e o cuidado, ó Deus, o pastoreio do Senhor sobre a vida de cada família. E neste momento, quando lemos a tua preciosa palavra, nós pedimos a Deus que teu Espírito Santo venha aplicá-la aos nossos corações. Essa oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. O tema qual quero meditar com você nessa manhã é exatamente esse: o Pai me ama. E se você não lembrar de mais nada do que eu falei e lembrar, eu sou amado por meu Pai, eu me darei por satisfeito. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, essa compreensão, essa percepção de que
que somos amados, ela se esvai. Se esvai por vários fatores. Se esvai por momentos difíceis que nós passamos. E talvez a sensação do nosso coração muitas vezes é que nós fomos abandonados por Deus, ou de que esse Deus permanece em silêncio. E por isso eu estou aqui para te lembrar que, independente das circunstâncias, independente se os dias são bons ou maus, Deus continua nos amando. O Pai continua nos amando. Por muitas vezes, meus queridos irmãos, pela nossa pequenez, por sermos pessoas afetadas pelo pecado, quando falhamos, é muito provável que venha ao nosso coração o sentimento de que Deus não nos ama mais. E é bem verdade, meus queridos irmãos, que Deus não ama o pecado. O Deus Santo, Ele não ama o pecado, mas Ele continua se importando com cada um de nós. E Ele quer nos trazer para perto. Ele quer caminhar conosco. E é por isso que 1 João capítulo 3, no verso 1, a primeira expressão que nós encontramos neste texto é essa: vejam, percebam, contemplem o grande amor do Pai. E o amor do Pai, meus queridos irmãos, ele não se limita a essa perspectiva terrena, não. Este amor é eterno, este amor é imenso, este amor é sacrificial, este amor é gracioso, este amor é explícito na sua palavra. E quando olhamos para a pessoa de Jesus, nós percebemos que ele tinha plena convicção de que o seu Pai o amava. Veja no seu texto bíblico, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 17. Jesus tinha plena convicção de que ele era amado por seu Pai. E ele vai dizer no texto da palavra do nosso Deus: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Por isso é que o Pai me ama. Jesus percebia o amor do Pai por ele. Ainda você que está com a sua Bíblia aberta, vá também, por gentileza, a João capítulo 15, verso 9. Mais uma vez nós encontramos Jesus com essa plena convicção de que ele era amado por seu Pai. E ele vai dizer então, em João capítulo 15, verso 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Jesus tinha essa convicção de que era amado pelo Pai, e nós também podemos ter a luz da sua palavra. Ainda na introdução, para que percebamos esse amor, meus queridos irmãos, é interessante nós percebemos que o Pai declarou o amor pelo seu Filho Jesus. E quando nós vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 17, a expressão que o Pai diz a respeito do seu Filho é a seguinte: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ainda na transfiguração você poderia ver: este é meu Filho escolhido, este é meu Filho amado, a ele ouvi. E é interessante, meus queridos irmãos, que da mesma forma que o Pai declara o amor por Jesus, o seu Filho unigênito, ele também declara o seu amor a cada um de nós. E o texto clássico para que percebamos isso em alta resolução, em alta definição, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também podemos perceber neste texto hoje, que é base da nossa mensagem: vejam com grande amor nos tem concedido o Pai. E quando o apóstolo João fala de amor grandioso aqui, ele não está apenas pensando em magnitude, ele não está pensando meramente em
ou a singularidade deste amor que o Pai tem por cada um de nós. Um amor que é incondicional, um amor que é eterno, um amor que é fiel. E você pode crescer na percepção deste amor, meus queridos irmãos, ao meditar na palavra de Deus. Alguém já disse que este texto é uma carta de amor do Pai para o seu Filho. E à medida que você vai se alimentando dessa preciosa palavra, você vai crescendo no amor do Pai. Você vai passar a perceber este amor do Pai por meio da fé. Porque é por meio da fé que conhecemos o Senhor. E a fé é resultante da palavra de Deus. Você pode perceber esse amor do Pai, meus queridos irmãos, a cada amanhecer. Porque as misericórdias, o amor do Senhor já se renovaram sobre nós. E a pergunta que faço a esses 3 versos, meus queridos irmãos, é o que este amor do Pai gera em nós. E em primeiro lugar, meus queridos irmãos, lendo 1 João capítulo 3, o verso número 1, eu aprendo que o amor do Pai nos dá convicção de pertencimento. Vejam, com grande amor nos tem concedido o Pai, pelo qual nós somos conhecidos como filhos. E é interessante nós percebermos, meus queridos irmãos, que nós somos filhos por adoção, mas também somos filhos por regeneração. Nós somos ao mesmo tempo adotados, mas também somos filhos gerados. E é interessante que a adoção, ela nos dá o privilégio de sermos filhos, mas a regeneração, ou seja, o novo nascimento, nos dá a natureza de que somos filhos, a natureza espiritual. E pensando na adoção, meus queridos irmãos, no contexto do Império Romano, é interessante aqui destacar que a pessoa adotada no Império Romano, ela perdia os direitos na antiga família e ganhava os direitos de um filho na nova família. Outrora nós, antes de sermos adotados pelo Pai, nós não fazíamos parte da família de Deus. Não tínhamos direitos que aqueles que são pertencentes à família de Deus possuem. E assim também se dava na antiguidade. Ainda pensando sobre a adoção no contexto do Império Romano, o filho adotado tornava-se herdeiro de todos os seus bens de seu novo pai. E legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. As dívidas todas eram canceladas. O filho adotado era considerado uma nova pessoa. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente filha do novo pai. E é interessante nós pensarmos, queridos irmãos, que nós tínhamos uma dívida impagável. Dívida que nos levaria à condenação eterna, à morte eterna. Mas a partir do momento que o Pai nos adotou, de que o Pai nos recebeu na sua família, a nossa dívida foi cancelada. Foi cancelada na cruz do Calvário. E nós podemos dar graças a Deus por isso. Essa é a maior expressão do amor do Pai. E eu louvo a Deus, porque um dia nós somos adotados na família de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nesse sentido, Jesus é o nosso irmão mais velho. Você tem um irmão mais velho espetacular. Um irmão mais velho que é o Senhor Jesus. E é interessante, meus queridos irmãos, ainda pensando nesse pertencimento na família, nós também nos tornamos filhos por regeneração. Eu quero te convidar aí ao texto do Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, para que você perceba que além de ser adotado, você também é gerado como filho. E é interessante que
as figuras ligadas à paternidade se aplicam às nossas vidas. E o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, vai nos dizer: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, perceba o final do verso 12 e 13. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É interessante que quando entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos tornamos nova criatura, passamos então a ter a natureza de um filho, porque se inicia em nossa vida, em nossa trajetória, um processo chamado santificação. Mas avançando mais um pouquinho, meus queridos irmãos, em primeiro lugar eu aprendo que o Pai nos dá convicção de pertencimento, ou seja, Ele nos coloca na sua família. Mas em segundo lugar, o Pai nos dá uma nova identidade. E João vai seguir dizendo que o mundo não conhece aqueles que são filhos de Deus. Se você de fato nasceu de novo, muita coisa que você faz, muita coisa que você diz, muita coisa que você sonha, aquelas pessoas que estão entregues ao mundo, que são escravos do pecado, elas não compreenderão, porque os valores do reino de Deus é diferente, meus queridos irmãos, dos valores do reino terreno. A nossa sociedade, meus queridos irmãos, valoriza as pessoas pela condição social que ela tem, pelas posses que ela tem, pelos diplomas que ela tem. Mas na família de Deus, no reino de Deus, nós somos valorizados por quem nós somos. Deus nos ama por quem nós somos, e não por algo que podemos ou possamos oferecer. O mundo não conhece os valores do reino de Deus, o mundo não conhece as prioridades do reino de Deus. O mundo, meus queridos irmãos, não conhece o propósito de Deus. E com certeza, ao longo da sua vida, você já pediu seu pai para ir a alguma festa, ou para fazer algo, e o seu pai não permitiu que você fizesse. Quem já viveu isso? Quase todos. Queria ir para um lugar, e na sexta-feira, ouvindo o pastor Márcio Alexandre, ele trouxe um relato daquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss. Naquela Boate Kiss, quando aconteceu aquele incêndio, eram ali uma festa de formatura de medicina. E muitos daqueles jovens, meus queridos irmãos, estavam ali celebrando a colação de grau. E uma igreja que era próxima ali, tinha jovens também que estavam formando. Mas naquele exato dia, trágico, triste, aqueles que eram convertidos, que eram membros dessa igreja, eles não compareceram nessa festa. E eles foram preservados. Sua vida foi preservada. Porque eles tinham um relacionamento com Deus, eles estavam numa vigília, enquanto aquele povo estava festejando. E o nosso problema não é com festa, Deus. Nós somos um povo feliz, alegre, temos que festejar. Mas não é todo lugar que um filho de Deus, uma filha de Deus deve pisar. E nós precisamos entender isso. Nós sim precisamos ir a lugares onde há pessoas perdidas com o propósito de alcançá-las. Mas não podemos ir nesses lugares para nos enlamarmos também. E essa consciência de que temos uma identidade espiritual, ela
ela mudará totalmente as nossas decisões. Nos fará perceber mais os valores do reino a qual eu sirvo, a qual eu faço parte. E a partir dessa compreensão de que você é filho e filha de Deus, precisamos então, a partir dessa compreensão, viver segundo o propósito do nosso Pai. Afinal de contas, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Cada casa tem uma regra, e na casa de Deus, da família de Deus, tem as suas normas. E nós vivemos para corresponder e agradar o propósito do nosso Pai. Mas em terceiro lugar, meus queridos irmãos, eu aprendo também que este Pai que nos ama, Ele nos dá aspiração, Ele coloca em nós desejo. E uma cena que, com certeza, talvez você já fez isso, ou já viveu, é de ver o seu filho ou filha pegar as roupas da mãe e vestir, o sapato da mãe vestir, ou o sapato do pai vestir. Quem já fez isso? Ou já viu isso? E de alguma forma, quando o filho faz isso, ou a filha faz isso, ela comunica uma aspiração. Ela tem o pai, ela tem a mãe como uma referência. É interessante que quanto mais nós caminhamos com o Pai, mais essa aspiração cresce. Observe no texto, base da nossa meditação, o texto de 1 João capítulo 3, João vai dizer: seremos semelhantes a Ele. É como se João estivesse falando assim: quando eu crescer, eu vou ser igual ao meu Pai. É interessante nós pensarmos que essa é a nossa aspiração, ser semelhante ao nosso Pai. E como seremos semelhantes a Ele, nesse sentido que está colocado no texto, quando o nosso corpo for glorificado, quando o nosso corpo for incorruptível, quando ele não estiver mais sujeito à deterioração, quando a nossa vida estiver destituída totalmente da presença do pecado, assim seremos semelhantes a Ele. Há muita gente que fala assim: olha, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Adão e Eva o que eles fizeram aqui para nós. Outros falam assim: eu vou conversar com Paulo, eu vou conversar com fulano de tal. Não tem nada de errado nisso. Mas o que nos basta, meus queridos irmãos, é sermos semelhantes ao Pai e estarmos junto dele, estarmos na presença dele. Isso nos é suficiente. E é claro, nós nos encantamos para a linguagem bíblica, haverá armas de ouro, e as linguagens de pedras preciosas ali, mas nada é mais encantador, nada é mais realizador do fato de estarmos juntos da presença do Pai. E assim então caminho para a nossa próxima reflexão, a quarta reflexão. O Pai a qual nós estamos aqui pregando nessa manhã é o Pai a qual nós vamos encontrar, e nós então seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Glória a Deus. E há um dos nossos vídeos que fala assim: ó, que dia faustoso esse dia a dizer. O que é faustoso? Um dia grandioso, um dia comparado ao dia de uma coroação, de uma realeza. É um dia perfeito, digamos assim. É o dia a qual nós abraçaremos o nosso Pai, encontraremos e o veremos face a face, meus queridos irmãos. E a partir daí compreenderemos muitas coisas. Assim como eu sei que você tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, as situações da nossa vida as quais nós não compreendemos. Nós somos limitados a esse tempo
órfãos. Nós estamos limitados a essa realidade. O nosso senso de justiça, ele é contaminado pelo pecado. Ele é limitado pelas relações e caminhada que nós temos. Mas quando encontrarmos com o nosso Pai, teremos compreensão de um todo, meus queridos irmãos. E a partir desse encontro, então, a nossa compreensão será ampliada. E lá não haverá mais dor, lá não haverá mais enfermidades, lá não haverá morte, lá não haverá crise de forma alguma, porque estaremos seguros na presença do nosso Pai. E é lá que nós nos encontraremos, e essa é a nossa esperança, meus queridos irmãos. Mas por fim, nessa manhã, eu aprendo também que a partir dessa compreensão de que fazemos parte de uma família, a partir da compreensão que nós temos uma identidade, a partir da compreensão que a nossa aspiração perfeita é sermos semelhantes ao Senhor e expectamos por encontrar com Ele, a partir de tudo isso, eu aprendo que o Pai que nos ama é este Pai que nós devemos honrar a cada dia. E o verso número 3 vai nos dizer: todo aquele que nele está, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, a partir dessa compreensão do amor do Pai, nós devemos honrá-lo na nossa família. Nós devemos honrá-lo, meus queridos irmãos, em tudo que nós fizermos. E o chamamento que faço aqui a todos os filhos é para, em primeiro lugar, perdoar os seus pais. Talvez ele já tenha partido, mas ainda assim perdoe. Resolva isso de uma vez por todas. E dê perdão, porque isso agrada o nosso Pai Celestial. Se temos no Senhor essa esperança, nós vamos purificar a nós mesmos. E o que é purificar? Purificar é gerar saúde. Purificar é esterilizar. Purificar é tirar toda e qualquer coisa que infecta a nossa alma. E se você quer viver de forma que honra o Pai Celestial, você precisa liberar perdão. Se você ainda tem o seu Pai, outra forma de você honrá-lo e honrar o Senhor é estando perto dele, é orando por ele, é cuidando dele de acordo com as suas possibilidades, porque é dessa forma que honramos o Pai. Aos pais também, nós temos um Pai supremo, a qual nós devemos também honrar, e nós não fazemos isso cuidando dos nossos filhos, ensinando-os na disciplina do Senhor. É interessante que em Efésios capítulo 6, 1 ao 4, ali nós temos mandamentos direcionados aos filhos, mas também direcionados aos pais. E os pais, eles honram o Senhor também, educando seus filhos no temor do Senhor. E eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. E eu quero concluir essa reflexão lendo com vocês o texto que está projetado nessa tela. Deus é um Pai a qual nós não precisamos temer, mas é um Pai a qual nós precisamos amar e honrar. Eu quero te convidar a ler comigo, vamos juntos? Pois vocês para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus
quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. O texto que nós acabamos de ler vai dizer: o próprio Espírito, o Espírito Santo, confirma em nosso espírito, confirma no nosso íntimo, no nosso ser, que somos filhos de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, porque esse é um tempo de autoexame das nossas vidas. Você tem certeza absoluta que você é um filho de Deus? Ou você, de alguma forma, tem alguma dúvida pairando no seu coração? E se resta alguma dúvida no seu coração sobre você ser filho de Deus ou não, este é o momento para você entregar sua vida a Cristo, reconhecê-lo como único Senhor e Salvador pessoal. Esse é o momento de entrega pessoal, porque somente a partir dessa entrega é que você terá plena convicção de que você faz parte da família de Deus, de que você pertence ao Senhor. E a partir dessa entrega, você terá uma nova identidade. E é muito provável que você tenha que rever todos os seus pensamentos, todos os seus valores, porque você vai mudar de família. Vai sair de uma família onde o pecado, conselhos ímpios eram protagonizados, para passar por uma nova família, uma família onde a santidade tem primazia, onde o amor tem primazia. Mas há nessa família nova esperança, promessa. Há um pai que te ama e diz a você: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso, esse é o momento para colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. E talvez você já fez essa entrega pessoal de vida ao Senhor Jesus, mas você hoje está como um filho que saiu de casa, que abandonou o seu pai e passou a viver segundo o seu padrão, segundo as suas vontades. E esse é um caminho muito perigoso. Quando lembramos da parábola do filho pródigo, aquele filho que deixou a casa do seu pai, passou a comer com porcos, passou a viver com porcos. E não é isso que o Pai deseja para nós. Saiba que o nosso Pai, o Pai que nos ama, Ele está de braços abertos nessa manhã, para que você se renda a Ele, para que você volte para casa, para que você reconcilie com Ele. E por isso eu quero te convidar a ter seu coração a orar ao Senhor, em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus e peça a Ele que continue a sondar o seu coração. E se porventura você tomar essa decisão de entrega pessoal de vida a Cristo, por favor, nos procure ao final deste culto. Talvez se você decidiu nessa manhã se reconciliar com o Senhor, por favor, nos procure, porque nós queremos orar com você e caminhar junto com você nessa jornada. Em nome de Jesus, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, quando podemos reunir em Teu nome, quando podemos perceber que o Senhor nos ama de uma forma muito especial. E que essa manhã, Senhor, seja uma manhã de recomeços, seja uma manhã onde os nossos valores sejam revistos, seja uma manhã a qual passe a acontecer reconciliações em lares, restauração entre pais e filhos. Sonde cada coração, Pai. E se há alguém aqui nessa manhã que precisa tomar a decisão de se tornar um filho regenerado pelo Senhor, que o Senhor
Senhor possa tocar esse coração, para que ele responda com a fé em Cristo Jesus, reconhecendo como único Senhor e Salvador pessoal. E nessa manhã nós suplicamos, Pai, que o teu amor seja derramado sobre nós, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.